E aí como é que eu decido finalmente um teste de hipótese? Falei, mas como é que eu jogo este erro na minha decisão? Eu já tenho o critério, eu já tenho o sarrafo, eu já tenho a baliza a partir da qual eu decido se eu caio para lá ou para cá. E é mais ou menos assim mesmo, se eu fico com a igualdade é de um lado, se eu fico com a diferença é do outro lado. Não é isso? É uma porteira, é um portão. Para fora e para dentro de uma certa característica. Qual é essa característica da decisão? É justamente a distribuição. E no caso de hoje, é a distribuição de Gauss. Eu tenho uma curva, não tenho, que representa o fenômeno? Eu tenho uma distribuição, uma função matemática, e eu posso delimitar uma região a partir da qual eu faço essa comparação. Está dentro da curva ou está fora da curva? Então nós vamos ver isso agora desta maneira, né? Eu preciso avaliar esta magnitude da diferença e tomar a decisão com base nisso. Aí eu tenho que ter uma estatística, eu tenho que ter um teste estatístico. Finalmente nós vamos mostrar um teste estatístico que nós já começamos a mostrar na aula anterior como é que funciona. Aqui está a nossa bela curva de Gauss. Simétrica, com duas caudas, uma à direita e uma à esquerda, e eu tenho as regiões de interesse. Como eu falei para vocês, o que está perto daqui da média, se uma média é parecida com a outra, elas estão próximas numericamente. Elas não são idênticas numericamente, mas elas estão próximas. Isso significa que uma média vai cair dentro da zona de distribuição central da outra média. Quando eu tenho dois grupos, duas médias, eu tenho duas curvas, mas eu só mostro uma curva e a outra média eu comparo com a média que está aqui gerando essa primeira curva. Se cair aqui dentro, eu chamo que é a zona de não rejeição da igualdade, ou zona de aceitação da igualdade, ou região. E aqui nas pontas, a partir de um certo critério alfa, que está medido por 2 aqui, né? Eu tenho duas caudas, não tenho? Eu posso jogar todo o alfa numa cauda só, aí é um tipo de teste. Ou eu jogo metade do alfa em cada cauda da curva. E o alfa nada mais é do que uma probabilidade, uma região, uma área. Então o alfa sobre 2, o que cair para fora desta, então o que está aqui nesta zona azul e nesta para cá, justamente está na zona de afastamento, ou seja, na região distante, que torna uma média distante da outra, a ponto de eu dizer que elas são diferentes. Então, o raciocínio basicamente é esse de um teste de hipóteses. Fernanda, o que você não entendeu? Vamos lá. Isso aqui é importante, porque, olha, vai ser 5, 6 semanas só falando sobre isso. Todo teste estatístico vai fazer esse raciocínio daqui para frente, tá? Caiu aqui dentro, é igual. Então, suponha o seguinte, eu faço um estudo com vocês agora. Eu vou medir a glicemia da turma que está desse bloco aqui, ó. A sala do lado direito versus a sala do lado esquerdo. São dois grupos, concordam? Faz de conta que sentar do lado perto do professor é uma característica mais doce. Então a pessoa tem a glicemia mais alta. Tá bom? Sentar longe do professor, o pessoal é mais amargo, mais distante, não quer muita contato com o professor. Então, glicemia mais baixa. Uma bobagem, tá certo? Mas de qualquer forma serve para a gente brincar um pouco, é bom. Eu vou fazer aqui uma amostra de 10 alunos desse lado direito e 10 do lado esquerdo. Então, o meu N é 10. Pegaram? Fiz a glicemia de cada um dos 10 em cada grupo e faço uma média. Este grupo aqui, a glicemia deu 90. Naquele grupo ali, da esquerda, deu 87. Aí o mais apressado fala assim, olha, tinha razão. 90 é maior que 87, portanto, é diferente. Vocês hoje perderam esta castidade, digamos. Vocês não acreditam mais nisso. Os números são diferentes, mas estatisticamente eles podem ser iguais. Porque 90 e 87, será que estão distantes o suficiente? Porque eu não informei o desvio padrão, informei? Eu não informei o erro padrão da média. Diga, ó, deu 90 de média nesse grupo, mas o erro padrão da média aqui nesse grupo foi 10. E ali naquele grupo, que deu 87 a média, o erro padrão da média foi 9. Se eu fizer 90 menos 10 dá quanto? 80. 87 mais 9 dá quanto? 96. Então, quando eu ponho um erro padrão da média para um lado e para o outro, o que vocês percebem? Há uma interpenetração
dos dois fenômenos, das duas curvas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se o 87 está aqui e o 90 está aqui, eles estão numa região de igualdade, muito próximos. São valores muito próximos, estatisticamente falando. Eles são numericamente diferentes. Mas o erro deles, o erro padrão da média, faz com que eles sejam sobreponíveis. As curvas são interpenetradas. Portanto, o 87 está aqui e o 90 está um pouquinho para cá. Agora suponha um outro cenário. Eu vou pegar esta classe, pegar 10 indivíduos aqui, faço a glicemia, vou no ambulatório de diabetes e pego 10 indivíduos aleatoriamente. A média aqui vai ser 87, 88. Lá no ambulatório foi 150. 87, aí o erro para a média aqui foi 10 e lá no ambulatório foi 20. Tá certo? 150 menos 20 dá 130. 87 mais 10 dá 97. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Que o 87 está aqui e o 150 está aqui. Onde é que caiu o 150? Na zona de rejeição da igualdade. Entendeu, Fernando, agora a ideia? Entenderam essa ideia? Quer dizer, quando eu não comparo os números pelo valor numérico, mas como eles se encaixam dentro da distribuição. Se eles estão próximos, estão aqui dentro da zona branca. Como no filme, a igualdade é branca. Lembram desse filme? Então, a igualdade é a zona branca, a região branca. A diferença está numa região na ponta da distribuição. Então, o meu valor caiu para cá. Ele está a muitos erros padrão da média distantes de um do outro. A ponto de eu falar que a probabilidade é de que eles sejam diferentes mesmo, maior. Eu tenho alta probabilidade de eles serem diferentes. Não é o acaso essa diferença. Eu estou evitando o acaso, né? Aqui vocês viram que ao acaso eu peguei dois grupos parecidos, comparei, eles são iguais, estatisticamente. 87 e 90 caíram na mesma zona de aceitação da igualdade. Entendeu a ideia? Então todo o raciocínio depende desta lógica agora. Eu vou comparar as médias dentro de uma certa regionalização. Se elas estão próximas, quer dizer o quê? Estão dentro dessa zona de 95%. Se elas estão distantes, elas estão aqui nas caudas. Uma está aqui no centro, que é uma das médias, e a outra está longe. Ou para um lado ou para o outro, tanto faz. Tá certo? Tanto faz. Aí, se o teste for bicaudal, pode dar negativo também, pode dar para o outro lado. Entenderam isso, gente? Essa é uma ideia boa. Fala. É você mesmo. Não? Dúvida não? Não, tudo bem. Estou perguntando porque se quiserem trazer dúvida, está filmando, mas não tem problema. A gente eventualmente corta ou não, depende da pergunta, né? Ok. A gente edita. Certo? Muito bem. Alô, turma B. Tá vendo aí? A turma B vai ver essa gravação, não é isso? Muito bem. Aqui estamos com a turma A. Diz oi. Oi, diz oi para a turma B, pessoal. Fala aí. Oi, oi. Fala com a turma. Vocês não se encontram, né? Anima, eu estou vendo. Segunda-feira nobre, né? Nível de significância. Então eu preciso de um teste estatístico, mas eu preciso de um critério. Sempre do critério. Lembre-se que o alfa de hoje em diante é o nosso critério. Se eu falei que 5% é o meu critério, eu jogo 2,5 aqui, nessa área, e 2,5 aqui. Se for bicaudal. Se for monocaudal, como a gente vai ver, eu jogo tudo num lado só. Ok. Então, vocês já estão agora instrumentados para fazer todo o resto do curso. Em termos de decisão, é só isso que eu preciso. Por isso que essa aula é fundamental. Hoje nós vamos para a aula prática fazer o teste Z, que eu vou mostrar agora. Mas tudo vai depender desta lógica. Aprenda a desenhar a curva, aprenda a escrever o teste de hipóteses e raciocinar com o alfa distribuído desta maneira como está aqui. Este gráfico, esse tipo de figura é essencial na decisão. Façam isso no rascunho sempre. Sempre desenhem, porque vocês vão decidir em cima desse ponto, tá bom? Então nós vamos exercitar isso agora para sempre. Até o final do curso vai ter um tipo de exercício dentro dessa característica aqui, tá bom? Muito bem, já antecipei um pouco a questão. Existem dois tipos de testes de hipóteses, o bicaudal e o monocaudal. Na verdade, quando eu estou interessado apenas na diferença, eu não sei para que lado vai dar a diferença, então a droga B é lançada, a droga A já existe. Será que elas são diferentes? Mas eu não sei qual é a diferença, eu vou lançar a mão então
de um teste em que o alfa é dividido nas duas caudas. Porque como eu não sei, é um fenômeno novo, eu não testei ainda, não sei para que lado vai dar a diferença, então não há risco, né? Eu não vou dizer, eu vou dizer assim, eu não sei se a droga B é maior ou pior, maior ou menor do que a droga A. Portanto, eu quero saber só se são diferentes. Porque eu também posso por que isso é importante? Porque às vezes eu lanço um produto mais barato, né? Eu estou lançando um genérico, por exemplo, daquele produto conhecido. Na verdade, eu não preciso testar se o genérico é melhor. Claro que não vai ser, é o mesmo sal, é a mesma droga. Eu quero saber se é a empresa que está produzindo o genérico, se a fábrica, a indústria farmacêutica que está fazendo o genérico, faz um produto igual. Então, o meu teste de hipótese, na verdade, agora é para ver a igualdade. E, alternativamente, a diferença. Entenderam o raciocínio aqui? Nem sempre eu quero testar que a droga B é melhor que a A. Às vezes eu quero apenas saber se elas são iguais. Então eu tenho que fazer um teste de hipóteses também dessa natureza aqui. As duas médias são iguais, hipótese nula, ou elas são diferentes. Isso impõe que eu faça uma divisão do alfa nas duas caudas, que eu não sei para que lado vai dar, né? A diferença. Então eu tenho que jogar um alfa. O que acontece quando eu divido o alfa pela metade? Fica mais rigoroso o meu teste. Então, muitas vezes a gente faz ensaios clínicos que começam pela igualdade e pela diferença simplesmente, com alfa que vai dividido pelas duas caudas. Isso torna o teste mais rigoroso, mais apertado, né? Porque aí isso aqui virou 2,5% essa área. Esta área interna ficou maior, a área da igualdade ficou um pouquinho maior. Então, para provar a diferença fica mais difícil, tá bom? Eu tenho que controlar muito bem aqui o erro beta. Como eu falei, o erro beta controla a igualdade, né? O alfa controla a diferença, mas o beta, no futuro, vai ser importante para controlar esses tipos de teste de igualdade. E o monocaudal tem dois jeitos de ser monocaudal. O monocaudal para a direita, o Mi é maior que o Mi zero, o Mi que vem para cá, né? Para a direita, ou o monocaudal à esquerda, o Mi é menor que o Mi zero na alternativa. Então, quando é que eu sei que eu vou usar um teste monocaudal ou um bicaudal? No enunciado do meu problema, eu estou dizendo assim, a hipótese alternativa é, será que a droga A é diferente da droga B? Porque a igualdade está sempre presente, né? Percebam que a igualdade está sempre dentro da hipótese nula. Então, quando eu construo a alternativa, é quando eu defino como será o teste, bicaudal ou monocaudal. Então, se eu falar em só diferença, é bicaudal. E o único jeito de ser bicaudal é ser só diferente. E o monocaudal tem dois jeitos. A droga é maior, melhor, e a droga é pior ou menor. Tá bom? Compreendido isso? Então vamos ver o teste Z. O teste Z, se bem vocês se lembram, decorre de que curva? A curva normal, a curva de Gauss padronizada. Lembra da curva Z que a gente mostrou a semana passada? A tabela Z? A padronização? Que eu posso pegar os dados de glicemia e padronizar para uma tabela única, a tabela Z. Daí, eu posso montar um teste que foi chamado de Z também, consequentemente, que ele se baseia naquela tabela única que é a tabela Z. Tá certo? Então, como é que eu construo um teste de hipóteses com o teste Z? Primeiro, né, eu preciso atender essas duas condições aqui. No teste Z, obrigatoriamente, isso é muito importante, eu tenho que conhecer a média e o desvio padrão. Pelo menos uma média de referência. Tá certo? Isso vai acontecer quando na nossa vida de pesquisadores? Quando é que eu conheço a média e o desvio padrão? Rarissimamente, né? Porque eu não conheço a população inteira. Você vai trabalhar, por exemplo, com artrite reumatoide. Você atendeu todos os pacientes do mundo com artrite reumatoide? Tem acesso ao banco de dados de todos os pacientes? Para saber a média de uma certa variável, que inclusive é nova, um anticorpo novo que eu estou estudando? A gente não sabe isso na prática. Por isso que nós vamos ver daí para frente, nas semanas seguintes, os testes que foram necessários, que foram criados por conta dessa nossa falha de dados, né?
Quem é que conhece perfeitamente a média e o padrão de algum fenômeno? Geralmente, em biologia isso não existe. E geralmente em medicina muito menos. Algumas áreas de exatas, nós temos um controle mais absoluto da população de um certo fenômeno, de uma certa amostragem. Então, numa fábrica, é mais comum eu ter acesso a um lote muito mais significativo que me gera uma média muito próxima da real e um desvio padrão muito próximo do verdadeiro. Portanto, em alguns setores, a estatística usa muito teste Z. Nós vamos aprender a usar o teste Z apenas para entender os próximos que decorreram dele, tá bom? Mas o teste Z será usado hoje, na aula prática, etc., para vocês terem uma ideia de como funciona o mecanismo de pensar, de raciocinar, decidir com o teste de hipótese. E como é que eu faço o teste de hipótese aqui, com o teste Z? Lembra dessa continha? Eu transformo tudo para um número Z, que é o número de desvios padrão da média. Nada mais é do que a média menos aquela média verdadeira que eu conheço, a média que eu obtive na minha amostra, né? Sobre o erro padrão da média agora. Antes era o desvio padrão, lembra? Eu falei que nós vamos usar então agora o desvio padrão das médias, o erro padrão da média. Portanto, nesse caso, a conta fica muito parecida, né, no teste Z, nada mais é do que fazer o número de erros padrão da média distantes da média verdadeira. Tá bom? Então o teste Z é simplesmente transformar a minha medida média em distância da média verdadeira em erros padrão da média. Tá? Então eu vou ter um número Z, vou jogar na tabela, vou saber qual é a probabilidade da distância. Se ele caiu perto da média, se ele caiu no centro, né? Perto do centro, ou se ele caiu na cauda distante do centro. Tá bom? Então tá aí. Agora nós vamos pegar um remédio que tem nome. A nifedipina. Né? Ela é um vasodilatador usado na hipertensão arterial. E aí, ela estava sendo lançada lá pelos idos quando eu estava sendo formado, em 82, certo? Com grandes simpósios e brunches e cafés maravilhosos. E aí, funciona? Será que nifedipina é bom para tratar a hipertensão arterial? Vamos testar? Como é que a gente testa isso? Nós sabíamos, né, primeiro, que ela tinha um efeito colateral indesejável. Por ser um vasodilatador, ela aumentava a frequência cardíaca. Ela baixava a pressão arterial, mas por dar vasodilatação, o coração tentava compensar isso com aumento de frequência. E isso é um efeito que pode parecer pequeno, mas pode desencadear arritmias, não é? Pode dar problemas clínicos e para gerar doenças importantes. Uma arritmia passa a ser muito importante. Então, era preciso ver se ela não dava uma variação média de aumento de batimentos cardíacos a ponto de transformá-la num perigo potencial para a média da população. Então, nós sabíamos, então, olha, veja a ideia. Nós sabíamos que a frequência de batimentos cardíacos média da população humana era de 69,8. Né? Isso por uma aproximação, é um conhecimento assim meio dado, que a gente colecionou tanto que aprendeu que essa média parece realmente a média verdadeira da população. E o desvio padrão também conhecido. Se eu conheço a média e o desvio padrão da população, eu posso comparar isso num teste Z com a média da droga. Então eu não preciso de dois grupos aqui, um grupo que usa e um grupo que não usa. Eu já sei, né, por uma convivência com essa variável de longa data, eu já sei que é assim a média e o desvio padrão. Portanto, eu posso fazer um estudo só com um grupo de pacientes para ver se esta média vai aumentar ou não. Então, pegamos 50 pacientes, recebendo a droga, e fizemos esse ensaio. Então, os pacientes geraram uma média de 70,5. Será que isso é diferente? Será que é diferente em que termos? Numericamente é diferente. Mas será que estatisticamente esta média de batimentos cardíacos é maior no grupo que toma nifedipina do que no grupo que não toma, na população geral? Será que a nifedipina aumenta significativamente os batimentos cardíacos? Vocês estão vendo que está pequena a diferença, né? Mas em que termos? Qual é o meu critério? Quanto que eu vou usar de critério? Vou usar um alfa de 5%. Eu preciso declarar isso. Se eu não souber qual é o meu critério, eu não consigo decidir.
eu não consigo colocar na curva. Tá certo? Então, se eu conheço os parâmetros populacionais, conheço o Mi, que é a média populacional, e o sigma, que é o desvio padrão populacional, eu posso usar um teste Z. Vamos calcular o Z para 5% de alfa, valor crítico, que na tabela dá um ponto de corte de 1,96 de Z. Vamos ver como é que fica esta conta? Escrevemos o teste de hipóteses, né? Aqui eu fui conservador, ó. Será que é diferente ou é igual? Né? Alternativamente, então, foi só diferente para começar e igual, para ser mais ainda apertado, jogar os 5% nas duas caudas para ver se é igual ou diferente. Calculamos o Z pelo erro padrão da média, que já tínhamos a fórmula. Então, a média do grupo nifedipina menos a média do grupo populacional, da batimentos cardíacos populacional, sobre o erro padrão da média, sigma da minha amostra sobre raiz de n. Ou sigma da população, melhor dizendo, sigma da população sobre o raiz de 50, que é o tamanho da amostra da nifedipina. Então, esse é o erro padrão da média esperado para este momento. Já monto o gráfico com as zonas de delimitação. Se aqui é 5%, aqui é 2,5% de área, isso aqui dá 1,96 no eixo X. Tá? Na tabela, esse é o número característico, 1,96. Dá para decorar daqui para frente. Vai aparecer muito esse 1,96 na vida de vocês, porque ele é o ponto de que corta 2,5 para cá e 2,5 para cá de área, por cento, né? 2,5%. Então aqui tem 0,25 ou 2,5% e aqui tem 0,25 de caldo. Então é 1,96 e menos 1,96. Pronto. Eu tenho o teste de hipóteses, eu tenho a curva e as áreas delimitadas. Agora basta fazer esta conta, saber quanto que a frequência média de batimentos cardíacos dos pacientes se afasta da população geral, em termos de Z, e fazer aquilo que muita gente gosta, pornográfico. Tá certo? Tem gente que gosta, então nós vamos atender uma certa demanda aqui também neste curso para vocês. Vamos pornográfico sempre que possível. Tá bom? Tá aqui. Regra de decisão. Se o Z obtido aqui for menor que menos 1,96, o que eu falo? A média é diferente da outra. Então, essa é a primeira possibilidade. Se por outro lado, o Z cair na outra ponta, na região azul, eu também digo que eles são diferentes. Tá certo? E se o Z cair em qualquer parte deste intervalo branco aqui, eu digo que as médias são iguais. Está montado o teste de hipóteses, resta calcular, saber este valor de Z e jogar na região para aceitar ou rejeitar H0. Surge aqui um outro personagem da nossa história, da nossa vida, que é o valor de P. P minúsculo nada mais é do que um valor de probabilidade. O que nós vamos fazer é, ao obter Z, eu tenho uma repercussão em área. E área é probabilidade. Área embaixo de curva é a mesma coisa que probabilidade, não é? Nós aprendemos isso nas outras aulas. Área de um gráfico qualquer, embaixo da curva, é a mesma coisa que uma fração daquela curva, da área total. Portanto, é a probabilidade. Então, eu vou obter o valor de P, que é famoso porque aparece em todo artigo científico que usa estatística. Então, o autor fala assim, houve diferença significativa, P menor do que 0,001. Então, quando vocês leem um artigo, quem já leu o artigo científico aqui, por favor, levanta a mão. Pouca gente. Quem não entendeu a pergunta? Então, artigo científico é uma publicação de algumas poucas páginas, onde um autor ou vários autores colocam resultados de um protocolo de pesquisa. E geralmente é muito comum que nesses relatos seja feita uma estatística. E aquilo que é significativo, o autor coloca um valor de P. A probabilidade daquele fenômeno acontecer ao acaso é menor do que menor que 1%, menor que 0,1%. Então, este P deve ser decodificado daqui para frente para vocês como a probabilidade daquilo acontecer ao acaso. Se ele é menor do que o alfa, eu aceito a diferença, porque é muito baixa a probabilidade, então,
de ser ao acaso, então eu rejeito a igualdade e aceito a diferença. Agora, se o P é maior do que o alfa, a probabilidade de acontecer ao acaso é maior do que o meu critério de máximo erro. Então, se o P é maior que o alfa, eu aceito H0. Tá bom? O que o Minitab vai fazer para vocês é dar o P. O Minitab trabalha e já calcula o P para vocês, diretamente. Você tem o alfa, compara com o P e usa esta lógica aqui. Pode colocar no gráfico também. Deve, porque vocês entenderão como raciocinar espacialmente com o fenômeno. Aqui com a decisão. Aqui com o tempo a gente já raciocina assim direto, sem o gráfico, tá bom? Então vejamos retomemos o exemplo. Sabíamos que a população tem uma frequência cardíaca média de 69,8 batimentos por minuto. E que o desvio padrão populacional é de 1,86. Estou autorizado a usar teste Z, só nesse caso. Eu conheço bem os parâmetros populacionais, né? Hoje nós vamos fazer de conta que a gente conhece tudo lá no nosso banco de dados, tá bom? Mas só fazer de conta. Próxima aula nós vamos retomar o mesmo banco de dados, usando outros testes mais pertinentes e apropriados. O nosso grupo tomando a droga, nifedipina, deu uma frequência média de 70,5 batimentos por minuto. O erro padrão da média é o desvio padrão populacional sobre a raiz de 50, que é o tamanho da amostra que tomou nifedipina, 0,26. Calculo agora o valor de Z, faço essa conta aqui. Turma que tomou nifedipina, menos a média populacional sobre o erro padrão da média, deu 2,69 erros padrão da média de Z. Ou seja, olha que interessante. Este valor aqui se distancia deste outro em 2,69 erros padrão da média. Antes de eu mostrar qualquer coisa, né, e já está mostrado aqui na verdade, a probabilidade de ser ao acaso isso é de 0,3%, 0,4%. É menor que 1% a probabilidade de acontecer ao acaso essa distância. Essa distância é grande ou é pequena? Agora, 70,5 olhado em comparação com 69,8 parecia um famoso cagagésimo de diferença, né? Não é? Oi? Fala, Paulo. Eu sei. Não, tá gravado, tudo bem. Tá fechado é para os amigos aqui da turma 99, não é problema. Vocês não se incomodam, né? Os proctologistas talvez fiquem um pouco incomodados. Mas aqui no caso, eu vou rejeitar H0 por quê? Porque essa distância é grande. Parecia pequena, não parecia? Se vocês tivessem que chutar antes de fazer o teste estatístico, vocês falariam o quê? Que a nifedipina não mudava nada. Porque 9,8 para 70,5 é uma diferença de 0,7, não é isso? Correto ou não? 0,7, nenhum batimento cardíaco de diferença. Acontece que isso é uma média. É uma média. É uma média que aumentou significativamente. Então eu posso dizer que a nifedipina aumenta, ou melhor dizendo, ela muda a frequência cardíaca, porque o meu teste de hipótese foi da diferença, né? Se eu jogasse com o maior que, daria de novo a mesma coisa, né? Então, oi? Diga, Marina. Eu não entendi. O que você não entendeu? Eu entendi como é que do valor de Z, 2,69, É. o senhor achou a probabilidade... Eu fui na tabela Z, eu vou mostrar agora como eu achei isso aqui, né? Então, na tabela Z, existe as áreas para cada região delimitada, né? Deixa eu ver aqui. Esse mesmo teste a gente fez monocaudal, para vocês verem aqui. Veja que o ponto de corte era 1,96 lá no monocaudal, né? 2,69 está para cá, não está? Então, esta área resultante aqui, a área de 2,69 é bem pequenininha. Se aqui era 2,5% no bicaudal, esta área é menor que 2,5%. E na tabela eu consigo calcular aquele valor de probabilidade, que é 0,0035, etc. Então é pela tabela que eu vejo, é uma das possibilidades. O Minitab me dá isso direto. Ele calcula pela curva e ele faz esse cálculo de P. Mas para obter o P eu tenho que ir na tabela, na mão, né, fazendo manualmente, tá bom? Então, ao fazer o mesmo teste aqui, monocaudal agora, a nifedipina aumenta a frequência cardíaca, né? Eu vou ter, o ponto de corte aqui é 5% agora, o alfa é inteiro numa cauda só.
e dá 1,645. O 2,69 está para cá, ó. Então é uma área pequenininha. Imagina que isso vai caindo, 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 nunca encosta, que é assintótico. Mas o 2,69 gera uma área muito pequena, uma cauda muito mínima, que é 0,35%. Então é menos de 1% de cauda. Como é menor e como está longe da média, porque no gráfico é assim que eu coloco, né? Não caiu aqui no meio branco, caiu para cá, ó. Caiu longe. Uma média caiu longe da outra, em termos de erros padrão da média. Então, mesmo o valor sendo muito parecido, eles estão distantes 2,7 quase erros padrão da média, o que os torna diferentes do ponto de vista estatístico. Há diferença significativa entre as duas médias. Portanto, eu posso concluir que a nifedipina aumenta, sim, a frequência cardíaca. Tá bom? Entenderam, então, esse raciocínio? Agora eu posso ter uma outra situação. Para duas amostras. Eu posso fazer o teste Z para duas amostras, tá? Aí eu fico na mão de conhecer apenas o desvio padrão populacional. Tá bom? Então, como é que funciona isso? Vai mudar um pouco a estratégia de montagem do teste. Por quê? Porque agora eu tenho dois grupos populacionais que vão ser comparados. Dois grupos que vão ser obtidas médias, né? Eu vou ter que fazer, na verdade, uma diferença entre médias. O meu erro padrão da média não será mais de uma amostra só. Ele será composto de duas amostras. A fórmula muda um pouquinho. Porque eu vou ter que pegar um desvio padrão, outro desvio padrão e compor num único desvio padrão. Então, a fórmula tem esta característica aqui, ó. O erro padrão da média ganha um nome um pouco diferente. É o erro padrão da diferença das médias. Porque o que está em jogo agora não é mais uma média, mas são duas comparadas. Quando eu comparo as duas, o que me interessa é a diferença entre elas. E não mais uma isolada da outra. Então a diferença das duas, composta nessa fórmula aqui, que é basicamente o mesmo, quase que a soma dentro da raiz quadrada dos dois erros padrão da média, tá bom? Ficou fácil? Entenderam a ideia? A ideia é compor as duas médias numa diferença, né? Vocês vão usar essa fórmula em alguma festa específica? Não. Não. Não vai ser pedido para vocês a fórmula em algum momento na vida? Não, mas é preciso entender como é que essas coisas surgem dentro do software, tá? O software faz cálculos a partir de contas assim. Essas aritméticas todas tem que estar em algum lugar, no algoritmo do software, né? Então, ponto importante a ser lembrado, só posso usar teste Z para duas amostras quando os desvios padrão forem conhecidos, tá bom? Então não dá para sair usando teste Z. Hoje nós vamos usar autorizadamente, faz de conta que a gente conhece tudo do que vocês vão trabalhar lá no laboratório agora. Mas a gente de fato não conhece. Na prática eu tenho que trabalhar com a amostra só, porque eu não conheço a população em geral, né? É muito raro eu ter notícias da população geral. Ela é inatingível, né? Bom, dito isso, dá para comparar então o teste Z com duas amostras e nós vamos ver isso hoje então na aula prática, tá bom? Muito bem, peguemos uma situação aqui de novo, né? Só para montar mais um teste. Sabemos aqui, agora eu vou usar uma outro tipo de droga, não para hipertensão, mas uma droga hipnótica. O que é uma droga hipnótica? É uma droga que dá sono, tá certo? Benzodiazepínicos, aula do professor Raimundo, algumas coisas que geram estados de torpor quase. Como é que é o nome aí? Da minha colega aqui? A Natália, por exemplo, já está em alfa, quase, não é isso? Tá com frio? Tá, né? Alguém me faz a gentileza. Aumentou? Quem aumentou? Ah, então legal. Obrigado. É que realmente começa a gelar, né? Minha faringite não vai desaparecer até junho, acho. Desse jeito. Então, fazemos o seguinte, uma droga hipnótica que eu quero verificar, duas drogas, na verdade, agora, são dois grupos, né? Quero saber se elas são diferentes em número de horas de sono, tá? Então, o desejo aqui é fazer o paciente dormir melhor. Então, dá um benzodiazepínico e aí eu lanço uma nova molécula, quero saber se essa melhora ou é diferente da outra. O teste Z não muda muito. O que vai mudar é que agora eu tenho duas médias em confronto e um erro padrão da diferença das médias que combina
os erros padrão da média dos dois grupos, tá? Então tá aqui, ó. Nós usamos, na verdade, um placebo. O que é um placebo? É um comprimido muito parecido com aquele que eu vou dar para o outro grupo, que tem o medicamento, que tem o princípio ativo, só que aquele comprimido tem talco só. Ele é uma pílula, é um comprimido que imita um remédio, ele parece remédio, mas não tem nada lá dentro, só tem o talco. Então, para saber se, muitas vezes, isso mais no passado a gente usava placebo, que não tinha drogas ainda. Hoje em dia fica mais difícil fazer qualquer ensaio clínico com placebo, porque eu já tenho medicamentos em linha que são usados. Então, geralmente, você vai comparar medicamento contra um novo. Um tratamento já consagrado com um tratamento novo. Mas placebo ainda, às vezes, a gente lança a mão quando é uma área nova, que não tem um tratamento específico, né? É antiético usar placebo em pacientes quando eu tenho uma medicação que funciona. Então, placebo fica restrito a circunstâncias muito específicas quando nós não temos alternativa terapêutica. Isso hoje em dia é raro. É difícil uma doença que já não tem algum tratamento definido, tá? Então, placebo é uma situação muito rara. Então, meu grupo que tomou placebo dormiu 8 horas e meia, em média, por noite. O grupo que tomou o hipnótico, a droga hipnótica, dormiu 10,1 horas em média por noite. Os mais apressados olham e falam: ah, direto, vou dar esse benzodiazepina que é ótimo. Aumentou aí 1 hora e meia de sono para o paciente, né? Os mais inteligentes vão fazer um teste estatístico para ver se essa distância é real, se isso não está sendo apenas um acaso e as duas zonas de interveniência da curva são similares, né? O desvio padrão é conhecido, 2 horas de sono para cada lado, e o número de pessoas em cada grupo também é idêntico, 36. Isso para facilitar as contas, né? Dá conta fácil. Então, fazendo o erro padrão da diferença das médias, eu tenho que o valor de 0,47 que eu vou aplicar para o cálculo de Z agora. Uma média contra a outra sobre o erro padrão da diferença das médias. Então, a diferença foi de 1,6 horas de sono. E aí eu tenho menos 3,39 erros padrão da diferença das médias entre as duas médias. Para vocês, isso aqui é muito, muito longe um do outro ou muito perto? Eles estão muito próximos ou muito distantes? As duas diferenças, as duas médias. Estão muito distantes, né? Tanto que o P calculado para este valor de distância entre as médias é de 0,07%. Ou seja, é menor do que 1%, muito menor que 1%. Então, realmente, o hipnótico aqui fez uma diferença. Essa 1,6 é significativa. Portanto, se eu quero aumentar horas de sono de uma pessoa, esse benzodiazepínico funciona. Se eu quero fazer ela dormir um pouquinho mais, à noite, em média, ele funciona. Em média, para a população que eu estou estudando. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Como é que eu coloco isso em termos gráficos? Ele caiu para cá, né? Mas é equivalente, como ela é simétrica, eu posso simbolizar dos dois lados, né? A diferença está aqui, ó. A cauda gerada, a área embaixo da curva da cauda, é uma área pequenininha de 0,07%. Muito pequena, né? Então essa diferença é significativa. Esse benzodiazepínico funciona quando comparado ao placebo. Tá ok? Muito bem. Então não foi ao acaso que isso aconteceu. A droga tem uma ação perceptível. Muito bem. Eu acho que fica aqui uma mensagem final, né? Um roteiro para vocês trabalharem daqui para frente com testes de hipóteses. O que precisamos fazer para gerar e poder concluir, tomar uma decisão baseada em testes de hipóteses? Primeiro, formular a hipótese de interesse, fixar o nível de significância, que é o alfa. O critério tem que ser dito a priori, eu preciso de um critério para decidir. Escolher o teste estatístico, hoje nós não temos como escolher, apenas escolheremos o Z, mas a partir das semanas que se seguem, teremos testes para escolher com base em critérios outros, né? Concluir se rejeita ou não H0, H0 é central, é ela que eu vou aceitar ou rejeitar, e se a probabilidade observada ao acaso for maior que o alfa, o P for maior que alfa, eu
rejeito H0. Se o P, por outro lado, for menor que o alfa, eu aceito H0. Tá? Não, desculpa, mas se o P for maior que o alfa, eu aceito H0. Está errado aqui, hein? Trocaremos esse slide em breve. Então, se o P for maior que o alfa, eu aceito a igualdade. Então, a probabilidade do acaso é maior do que o meu critério. Se o P for menor do que o alfa, nós rejeitamos H0 e, portanto, aceitamos que são diferentes. Tá bom? Então, corrigiremos isso aqui antes de pôr no ar. Oi? Lá no programa aparece nível de confiança. Nível de confiança. É o intervalo de confiança. Não, Entendi. menos alfa. 1 menos alfa. Então, Para você, o professor Samishima lembrou uma coisa importante. No Minitab, ele trabalha com a diferença 1 menos alfa, que é o nível de confiança. Então, ao invés de ter o nível de significância, que é alfa, ele nas opções está escrito nível de confiança, tá? Que é 1 menos alfa, que é a zona branca, é a região branca. Então, ele vai dar 95% ao invés de 5%. Conforme o menu do Minitab, né? Alguns menus ele entra com alfa, alguns menus entra com o nível de com o nível de confiança. Muito bem. Intervalo e depois... Diga lá. Antônio Carlos. O senhor mostrou que um teste que mostrava que aumentava da perspectiva, eu não entendi como um estudo estatístico pode ser bicaudal. Ele é bicaudal quando você não sabe a priori a diferença para que lado vai dar. Então, se você não conhece o fenômeno, você não tem dados ainda que te digam a direção, você joga ele como bicaudal. E, ainda mais, quando eu quero trabalhar mais centralmente a igualdade, eu também jogo com bicaudal. A igualdade é mais importante para mim naquele ensaio do que a diferença, eu uso o bicaudal. Porque para qualquer lado que dê diferença, qualquer que seja ele, me interessa mais é o foco na igualdade. Tá bom? Oi, Sami. melhor dizer que o teste é bolado antes de fazer o experimento. Isso, só um detalhe final. Nenhum teste é feito, nenhum protocolo deve ser feito antes de saber qual é o teste que eu vou usar também, né? Eu devo fazer uma projeção disso, porque eu não posso rodar o experimento e sair testando o que dá certo. Entenderam isso ou não? Todo protocolo de pesquisa deve antever qual é o tipo de variável, qual é o teste estatístico, a análise estatística que eu vou usar no futuro. Porque disso depende o cálculo amostral também. Então você não primeiro coleta os dados, depois vê o que faz. A boa prática clínica, em ensaio clínico, ou em qualquer pesquisa, demanda que você prepare tudo antes. Essas etapas devem ser, inclusive, propostas para a comissão de ética em pesquisa. Então, vocês que estão começando, comecem direito. Ao fazerem um projeto de pesquisa, vejam todas essas análises têm que estar previstas no protocolo. Os nossos colegas mais velhos fazem o quê? Coletam os dados e falam assim para o computador: o que vai dar P significativo? É errado. Isso é uma péssima prática. A gente não sai testando dados até dar certo. Isso está errado. Então, fica essa mensagem final, bem lembrado, professor Sami. Obrigado.